Duas mentiras infantis. Freud, 1913. Podemos compreender que crianças mintam quando, ao fazê-lo, imitam as mentiras dos adultos. Mas certo número de mentiras de crianças bem educadas tem significação especial e devem fazer refletir os que as educam em vez de irritá-los. Essas mentiras ocorrem por influência de motivos amorosos intensos e têm graves consequências quando provocam um mal-entendido entre a criança e a pessoa que ama. Primeira parte. Uma garota de 7 anos de idade, no segundo ano escolar, pediu algum dinheiro ao pai a fim de comprar tintas para pintar ovos de Páscoa. O pai se recusou a dar-lhe dinheiro, argumentando que não o tinha. Pouco depois, ela lhe solicita dinheiro para colaborar na aquisição de uma coroa para o funeral da princesa reinante, que vem de falecer. Cada criança da escola deve contribuir com 50. O pai lhe dá 10 marcos. Ela faz sua contribuição e deixa 9 marcos na escrivaninha do pai, tendo usado os restantes 50 na compra das tintas, que esconde no seu armário de brinquedos. Durante a refeição, o pai pergunta, desconfiado, o que fez ela com os 50 que faltavam, se não comprou as tintas com eles. Ela nega, mas seu irmão, 2 anos mais velho, e com quem ela pretendia pintar os ovos, a denuncia. Encontram as tintas em seu armário. O pai, irado, entrega a culpada à mãe para que a castigue, o que é feito energicamente. Depois, a própria mãe se comove ao notar o quanto a menina se desespera. Ela lhe faz carinhos após a surra, leva-a para um passeio a fim de consolá-la, mas os efeitos dessa experiência, que a paciente mesma designa como uma virada em sua infância, mostram-se irrevogáveis. Até então ela era uma criança travessa e confiante, torna-se então tímida e hesitante. Na época de seu noivado, tem acessos de fúria para si mesma incompreensíveis, quando a mãe procura mobília e enxoval. O dinheiro é seu, pensa. Ninguém mais pode fazer compras com ele. Há pouco tempo casada, tem vergonha de solicitar que o marido pague suas despesas pessoais e distingue de maneira supérflua entre o seu dinheiro e o dele. Durante o tratamento, sucede às vezes que as remessas do marido atrasem, de sorte que ela fixe em meios, numa cidade que não é a sua. Depois que certa vez me contou isso, fiz-lhe prometer que me tomaria emprestada a pequena soma de que necessitasse, caso se repetisse a situação. Ela promete isso, mas na dificuldade financeira seguinte não mantém a promessa, preferindo empenhar suas joias. Explica que não pode tomar dinheiro de mim. A apropriação dos 50 na infância tinha um significado que o pai não podia imaginar. Algum tempo antes de frequentar a escola, ela havia protagonizado uma cena singular com o dinheiro. Uma vizinha amiga a enviara a uma loja com uma pequena soma para comprar algo, juntamente com seu filho, ainda menor que ela. Após a compra, ela ia trazendo o troco, por ser a mais velha. Mas, ao deparar com a criada da vizinha na rua, jogou o dinheiro ao chão. Na análise desse ato, para ela mesma inexplicável, ocorreu-lhe Judas, que jogou fora as moedas de prata que recebera pela traição ao Senhor. Ela afirma estar certa de que aprendeu a história da paixão antes da idade escolar. Mas como podia identificar-se com Judas? Aos 3 anos e meio, ela tinha uma babá, a quem era muito apegada. Essa babá estabeleceu relações eróticas com um médico, cujo consultório visitava juntamente com a menina. Ao que parece, a menina testemunhou diferentes situações sexuais. Não é certo que o médico tenha dado dinheiro à moça, mas sem dúvida a moça dava pequenas moedas à criança para garantir o quê? O seu silêncio, com as quais ela fazia compras, provavelmente de guloseimas, na volta para casa. É também possível que o próprio médico desse dinheiro à menina de vez em quando. Apesar disso, ela traiu a babá à mãe por ciúme. Brincou de forma tão ostensiva com os tostões recebidos que a mãe lhe perguntou a origem daquele dinheiro. A babá foi despedida. Tomar dinheiro de alguém teve, então, para ela, muito cedo, o significado de entrega corporal, de relação amorosa. Receber dinheiro do pai tinha o valor de uma declaração de amor. A fantasia de o pai ser seu amado era tão sedutora que, com o auxílio dela, o desejo infantil das tintas para os ovos de Páscoa sobrepôs-se facilmente à proibição. Mas ela não podia confessar que se apropriara do dinheiro, tinha de negar, porque o motivo do ato, para ela mesma inconsciente, não era confessável.
O castigo do pai foi, portanto, uma rejeição da ternura que lhe era oferecida, um repúdio, e destruiu seu ânimo. No tratamento, irrompeu um severo estado depressivo, cuja resolução levou à lembrança que venho de comunicar, quando certa vez me vi obrigado a copiar o repúdio, solicitando-lhe que não me trouxesse mais flores. Para um psicanalista, é desnecessário enfatizar que nessa pequena vivência da garota encontramos um desses casos tão frequentes de persistência do erotismo anal da infância na vida amorosa adulta. Também o desejo de colorir os ovos deriva da mesma fonte. Parte 2. Uma mulher agora seriamente enferma, devido a uma frustração na vida, foi outrora uma garota bastante capaz, sincera, boa e virtuosa, e mais tarde uma terna esposa. Mas antes, nos primeiros anos de vida, foi uma criança teimosa e insatisfeita, e, enquanto passava rapidamente para uma bondade e escrupulosidade excessiva, houve acontecimentos, ainda na escola primária, que na época da enfermidade a levariam a fazer-se graves recriminações, julgando-os prova de uma radical objeção. Conforme sua lembrança, naquele tempo, ela se jactava e mentia com frequência. Uma vez, a caminho da escola, uma colega lhe disse orgulhosamente: "Ontem no almoço tivemos sorvete." Ao que ela respondeu: "Ora, lá em casa temos sorvete todo dia." Na verdade, ela não entendeu o que significava ter sorvete na refeição. Conhecia gelo apenas em blocos, tal como é transportado, mas imaginou que aquilo fosse algo distinto e não queria ficar atrás da coleguinha. Quando tinha 10 anos de idade, o professor de desenho passou-lhes a tarefa de traçar um círculo apenas com um lápis. Mas ela usou um compasso, produziu facilmente um círculo perfeito e o mostrou à sua vizinha triunfante. Veio o professor, ouviu a gabolice, notou as marcas do compasso no círculo e pediu explicações à menina. Ela negou terminantemente que o tivesse usado, não fez caso da evidência e fechou-se num obstinado silêncio. O professor teve uma conversa a respeito disso com o pai. A conduta normalmente exemplar da menina fez com que não tomassem medidas quanto a esse fato. As duas mentiras foram motivadas pelo mesmo complexo. Sendo a maior de 5 irmãos, a garota desenvolveu bastante cedo uma afeição extraordinariamente forte pelo pai, que depois lhe estragaria a felicidade na vida adulta. Logo veio a descobrir que o pai tão amado não tinha a grandeza que ela se inclinava a lhe atribuir. Tinha de lutar com dificuldades financeiras, não era tão poderoso ou nobre como ela supunha, mas não podia tolerar essa diminuição do seu ideal de pai. Pôs toda a sua ambição no homem amado, como fazem as mulheres, e apoiar o pai contra o mundo ficou sendo seu mais forte motivo. Então se jactava ante as colegas para não ter que diminuir o pai. Quando mais tarde aprendeu a traduzir sorvete no almoço por glacê, estava aberto o caminho para que a repreensão por esta reminiscência levasse a um medo de pedaços e estilhaços de vidro. O pai era um excelente desenhista e muitas vezes havia despertado encanto e admiração nos filhos com mostras de seu talento. Identificando-se com o pai, ela desenhou na escola aquele círculo que pôde fazer apenas de modo fraudulento. É como se quisesse gabar-se. Vejam o que meu pai consegue fazer. A consciência de culpa ligada à excessiva inclinação pelo pai achou expressão na tentativa de fraude. Uma confissão era impossível pelo mesmo motivo que na observação anterior. Teria sido a confissão do oculto amor incestuoso. Não devemos dar pouco valor a tais episódios da vida infantil. Seria um grave erro prognosticar, a partir dessas faltas de crianças, o desenvolvimento de um caráter imoral, mas elas estão relacionadas aos mais fortes motivos da alma infantil e anunciam predisposições para vicissitudes posteriores ou futuras neuroses.